A história da cangaceira Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, a Maria Deia, a mais conhecida como a Maria de Lampião ou Maria do Capitão, e denominada, pelas volantes policiais da época, como a Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, nasceu no dia 8 de março de 1911, na Fazenda Malhada do Caiçara, próximo à localidade de Santa Brígida, no estado da Bahia. Os familiares chamavam ela de Maria Deia. Seus pais se chamavam José Gomes de Oliveira, mais conhecido como Zé Felipe, e sua mãe se chamava Maria Joaquina da Conceição. Eram todos moradores de Jeremoabo e fazendeiros. Aos 15 anos, Maria Deia se casou com o sapateiro chamado José Miguel da Silva, mais conhecido por Zé de Neném. O casal permaneceu juntos por 5 anos, mas como José era estéril, eles não tiveram filhos. As brigas entre os dois eram muito frequentes, e a cada desavença, Maria costumava se mudar para a Fazenda Malhada do Caiçara, que ficava próximo à Cachoeira de Paulo Afonso, de propriedade dos seus pais. Quero aqui ressaltar aos nossos seguidores a seguinte questão do nome, Maria Bonita. Segundo relatos apurados, algumas pessoas diziam que esse apelido ela teria recebido dentro do bando de Lampião, mas não foi bem assim. Maria Bonita passou a ter esse nome após a sua morte. O jornalista João Bezerra da Silva foi quem intitulou o apelido de Maria Bonita, na época em que as cabeças foram expostas. Por aquela fazenda, passou Virgulino Ferreira da Silva, o famoso e temido Lampião, o capitão Virgulino Ferreira. Uns dizem que, sem nunca tê-lo visto, Maria Deia já nutria um grande amor platônico pelo capitão Virgulino. Outros afirmam que a mãe dela segredava ao próprio Lampião a existência daquela paixão. Há quem jure que foi Luiz Pedro, um dos integrantes do bando de Lampião, a quem insistiu para o rei do cangaço conhecê-la. Independentemente de como tenha sido, realmente se houve aquela troca de energias. O fato é que a atração entre eles foi imediata e recíproca. O cangaceiro caiu de amores por Maria Deia e vice-versa. Impressionado por sua beleza, passou a chamá-la de Maria, e ao invés de ficar 3 dias na fazenda, como era de praxe, permaneceu 10 dias, vivenciando com a esposa de Zé do Neném um tórrido romance. Ao cabo dos 10 dias, sem medir riscos e dificuldades, Maria Bonita colocou suas roupas em 2 bornais, despediu-se do marido para sempre, abraçou os familiares, e partiu com Lampião rumo a Caatinga. Foi a primeira mulher a se inserir oficialmente no bando, abrindo um precedente até então inabalável. Os demais cangaceiros respeitavam muito, referindo-se a ela como Dona Maria, Maria de Lampião, ou Maria do Capitão. Foi ano de 1931, e Maria Bonita tinha 20 anos de idade. A partir daí, outras mulheres também entraram para o cangaço. Seria uma verdadeira revolução feminista, uma vez que se emanciparam e impuseram respeito. Muito embora não participassem dos combates, de forma direta, elas eram preciosas colaboradoras, tomando parte das brigadas ou empreitadas mais perigosas, cuidava dos feridos, cozinhando e lavando, e principalmente dando amor aos companheiros, como se fosse representando um porto seguro, ou funcionando como um ponto de apoio importante, para se implorar algum tipo de clemência junto aos cangaceiros. As representantes do sexo feminino contribuíam para acalmar e humanizar os homens, limitando-lhes os excessos de desmandos. Muitas portavam armas de cano curto do tipo Mauser, e em caso de defesa pessoal, estavam sempre prontas para atirar. Lampião e Maria Bonita eram os casais mais famosos do cangaço, além de Corisco e Dadá, Gato e Inacinha, Moita Brava e Sebastiana, Zé Sereno e Sila, Labareda e Maria, Zé Baiano e Lídia, Luiz Pedro e Neném do Ouro. Cabe ressaltar que, apesar de receberem a proteção paternalista dos cangaceiros, a vida das mulheres era bastante difícil. Levar a termo as gestações no desconforto da Caatinga, por exemplo, significava sofrimento. E muitas das vezes, logo após o parto, elas eram obrigadas a fazer longas caminhadas fugindo das volantes. Caso não possuíssem uma resistência física em comum, não conseguiam sobreviver àquele cotidiano inóspito.
Após ter ido viver com Lampião, Maria Bonita engravidou, mas, com pouco tempo, perdeu espontaneamente o feto, e este não seria o único aborto que teve na vida. Em 1932, contudo, ela conseguiu levar a termo a gestação, dando à luz à sombra de um umbuzeiro, no meio da Caatinga, em Porto de Folha, no estado de Sergipe. Lampião foi seu parteiro. A criança era uma menina que passou a se chamar Expedita. A respeito de ser um bandido temido por muitos, Lampião era um homem extremamente jeitoso, dotado de grande capacidade de improvisação, confeccionava suas roupas, fazia os curativos, encanava pernas e braços quebrados, realizava os partos das companheiras dos cangaceiros, entre outros. Um superdotado de inteligência, ele era ao mesmo tempo um guerrilheiro, médico, farmacêutico, dentista, vaqueiro, poeta, estrategista e artesão. No tocante à Expedita, vale salientar 2 pontos importantes. Primeiro, o de que não era permitida a presença de crianças no bando. Logo que nasciam, os bebês eram entregues aos parentes não engajados no cangaço, ou deixados com familiares de padres, coronéis, juízes, militares, ou fazendeiros. Segundo, a vida dos cangaceiros era instável, com intensas perseguições, tiroteios e confrontos. Por esses motivos, Lampião e Maria Bonita não podiam criar Expedita, a sua filha. A partir daí, se tornaram também uma questão polêmica. Uns disseram que Expedita foi entregue ao tio João, irmão de Lampião, que nunca fez parte do cangaço, e outros testemunharam que ela foi deixada com o vaqueiro Manuel Severo, na fazenda Jaçoba. Seja lá como tenha sido, Maria Bonita não podia criar a própria filha. A sua vida já estava intimamente ligada à própria linha do cangaço. Em uma luta contra a Volante Pernambucana, na vila de Serrinha, próximo ao município de Garanhuns em Pernambuco, a mulher de Lampião foi baleada. Como estava perdendo muito sangue, o capitão Virgulino deu ordem para que a luta fosse encerrada imediatamente. Pegou a sua amada nos braços e seguiu rumo ao município de Buíque, onde ela tratou os ferimentos na vila de Guaribas. No dia 27 de julho de 1938, conforme o costume de anos a fio, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, especificamente na Grota do Angicos, o esconderijo tido por Lampião como o de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. Na madrugada do dia 28, porém, a Volante chegou tão de mansinho que nem os cães presentiram. Quando alguém deu alarme, o cangaceiro Zé Sereno gritou, mas já era tarde demais. Quando os policiais abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou uns 20 minutos, e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Lampião foi ferido gravemente, e logo em seguida o mesmo ocorreu com Maria Bonita. Ainda assim ela rastejou até o companheiro que ainda respirava e pediu para ele ser poupado, mas suas preces foram inúteis. Arrastada pelos cabelos por um dos soldados José Panta de Godoy, a cangaceira foi degolada viva, sua cabeça ficou pendurada no pescoço. O próprio Godoy contou no local da chacina como procedeu para separar a cabeça de Maria Bonita. Relatório do próprio Godoy diz: depois de cortar a cabeça, que até tive que bater no osso, saiu muito sangue, e eu enfiei o dedo dentro do tutano que tinha e barriei tudo, que era de um branco danado. Feito isso, o corpo foi colocado em posições grotescas. Para risos da Volante, das 34 pessoas presentes no bando, 11 foram mortas na Grota de Angicos. Bastante eufóricos com a vitória, os soldados ainda saquearam e mutilaram os mortos, roubando-lhes todo o dinheiro, ouro e joias. Com Maria Bonita também morreu a mulher mais famosa da história do cangaço. Os soldados colocaram as cabeças cortadas, como troféus de vitória, em latas de querosene contendo aguardente e cal, e para alimentar os urubus, deixaram os corpos mutilados e ensanguentados a céu abertos. Mesmo em adiantado estado de decomposição, as cabeças percorreram uma parte do nordeste do Brasil, sendo exibidas à população. Elas atraíam multidões onde quer que fossem expostas.
No Instituto de Medicina Legal de Maceió, as cabeças foram medidas, pesadas e examinadas, pois havia a hipótese de que um indivíduo normal não se tornava bandido. Em outras palavras, era preciso haver características sui generis, um tipo de tara sertaneja, para que alguém se transformasse em cangaceiro. Depois de muitos estudos, no entanto, contrariando aquela tese, os pesquisadores concluíram que as cabeças não apresentavam qualquer sinal de degenerescência física, tampouco anomalias ou displasias, e classificaram, simplesmente como dolicocefalas. Feito isto, os restos mortais seguiram para o sul do país, e de lá, para Salvador, onde permaneceram 6 anos na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Pesquisadores, não conformados com o laudo anterior, tornaram a medir, pesar, estudar as cabeças. Isto representou, apenas, mais uma das tentativas inúteis para se descobrir uma patologia pré-existente. Depois dessa romaria, aqueles trunfos de guerra ficaram expostos, por mais de 30 anos, no Museu Nina Rodrigues, em Salvador. As famílias dos cangaceiros lutaram junto à justiça, durante muito tempo, visando proporcionar um enterro digno aos seus parentes. Isto só veio a ocorrer, depois do projeto de lei de número 2867, de 24 de maio de 1965, que teve sua origem nos meios universitários de Brasília e em particular, nas conferências do poeta Euclides Formiga, e que foi reforçado pelas pressões da população. Neste sentido, após longos anos de exposições de estudos e protestos, no dia 6 de fevereiro de 1969, as cabeças de Maria Bonita e Lampião foram sepultadas no cemitério da Quinta dos Lázaros, em Salvador. E se tratando da memória do cangaço, do banditismo, da cultura violenta, indiferença e insensibilidade perante o sangue e a morte, entre outros temas, Maria Bonita tem sido pesquisada por acadêmicos, e destacada através da literatura, do cinema, da fotografia, e das artes. Maria Bonita e Lampião possuem familiares em Aracaju, Sergipe. Expedita, a única filha do casal, casou-se com Manuel Messias Neto, tendo 4 filhos, os netos de Lampião e Maria Bonita, sendo eles, de Jair, Gleuze, Isa e Cristina. A mítica rainha do cangaço, considerada a mãe dos cangaceiros de Lampião. Cangaceira Maria Bonita, a Maria do Capitão. Juremeiro Canindé.